Olá, uma ótima manhã, 11 horas e 12 minutos, é sabadão, dia 29 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, você nos acompanhando aqui nos 94.9 da sua Rede Fé. Eu sou o Luciano Nascimento, junto com você nessa manhã abençoada de sábado, né? Tempo chuvoso, dia gostoso, bom para dormir, hein? Muito bom. E a gente começa mais um programa Direitos na Rede. Muito obrigado pela sua audiência, para você que está nos acompanhando já pelas nossas plataformas, nossas redes sociais, pelo aplicativo também. Eu tô junto com ele já. Machado, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Rede Fé FM. Estamos aqui de volta com o nosso programa Direitos na Rede. E vamos com os nossos companheiros, amigos, amigas, irmãos e irmãs da Rede Fé até o meio-dia em 94.9 FM, modulando do Parque Bandeirante para toda Ribeirão Preto, região, São Paulo, Brasil e mundo, porque o nosso programa é multiplataforma, a gente está na rede mundial de computadores. 11 horas, 13 minutos, estamos começando.
Hoje, Luciano, Ui. bom, você falou que está chovendo aí, que está bom para dormir. É bom, hein? E como é que está a previsão desse tempo aí? É para hoje, amanhã, fim de Previsão, semana chuvoso? Previsão do tempo, Machado, é para o fim de semana com chuva, né? É bom, né? Porque a nossa Ribeirão, quando faz calor, é complicado. Faz com força. Faz com força. A gente está mais acostumado, né? Porque a gente é de Ribeirão, né? Mas quem vem de fora para Ribeirão sofre um pouco, né, Machado? Então quer dizer que é sábado, domingo, debaixo d'água. Debaixo d'água. Não tem jeito. Não tem problema com sol. É. Tá certo, é bom também, né? É verdade. Luciano, para amenizar um pouco esse clima nosso, com certeza. Aqui, que ele às vezes chega a ser agressivo, né? Olha, eu estou vendo aqui que o nosso programa hoje ele tá bem recheado. Você vê que a gente tá aí com o pastor Ariovaldo, como sempre, que vai falar hoje sobre meio ambiente. E aí aqui no estúdio eu estou recebendo a Maria Cristina Dias, que vai falar para gente sobre bem-estar animal. E nós estamos também recebendo pelo link a bióloga, professora e pesquisadora, doutora em ecologia, Roberta Paulino. É com essas duas convidadas que nós vamos conversar aqui no estúdio, no link, e ouvir o pastor Ariovaldo. Como você viu o nosso programa, ele tem gente assim em todo lugar, né? Vai ser bem apimentado, né? Bem apimentado, bem animado. Porque os assuntos são apimentados também, né? São apimentados. Clima, né? Meio ambiente, causa animal. Mudança climática, causa animal. Apimentado. E isso tudo, Cristina, isso tudo tá ligado, meio ambiente com causa animal? Tem tudo a ver? Na verdade, o universo, tudo tem uma ligação, né? Quem acredita, né, nas energias, né, na vivência do que a gente está passando agora com a pandemia, quem está atento ao que a gente está vivendo, sabe que isso não se trata apenas de coisas aí materiais, né? Nós sabemos que existe uma energia e todo mundo está ligado, ser humano, os animais, as árvores, o que nós... É uma energia cósmica? Eu acredito, né? Eu acho que tudo tem uma relação energética, assim. Existe energia, as energias nos ligam, né? Não tem como você falar que o homem vai viver de uma forma, o animal vai viver de outra, a natureza de outra. Não existe o isolamento. Na verdade, é um complexo em que as pessoas, os seres e as árvores e todas as formas de vida têm que se entenderem, né? Os únicos que estão assim, não estão entendendo muito o que está acontecendo é o ser humano, né? O ser humano ele tem uma dificuldade para entender e é isso daí, mas tem tudo a ver. Tudo a ver, causa animal e meio ambiente. As nossas legislações, os nossos entendimentos, tanto da questão da sociedade civil quanto das políticas públicas, ainda não conseguiram fazer esse link. Nós temos muita ausência disso, mas tem que haver, porque só assim que nós vamos resolver. É uma ligação holística. Exatamente, e real, né? Holística e real. Certo. Tem que acontecer na prática. Eu já chamei aqui a Maria Cristina Dias, eu quero apresentá-la. Ela é casada e tem filhos, tem os filhos do coração. Gatos, ela tem o Nego, a Brigitte, o Belo Nino e a cachorrinha Lupita. Exatamente. É jornalista aposentada, ativista da causa animal há 25 anos, faz parte da diretoria da AVA, que é a Associação Vida Animal, como voluntária também há 20 anos e é presidente do COMBÉ, o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Essa é uma das nossas convidadas, está aqui no estúdio, e a outra convidada é a doutora Roberta Paulino. Ela é bióloga, professora, pesquisadora, é doutora também em ecologia aplicada, né? E fez mestrado em ciências biológicas pela USP, e parte desse mestrado foi feito também no exterior. Uma parte na Cornell University, outra parte do mestrado na Patuxent Wildlife Research Center. Depois ela me corrige se eu conseguir falar o nome da fundação direito aqui. Mas, bom dia, doutora Roberta Paulino. Seja bem-vinda. Bom dia, muito bom dia. Grande prazer
você. O som não está chegando aqui. Ixi. Alô, vocês estão me ouvindo? O som tá chegando, sim. Tá chegando? Tá. Ah, que bom. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. O Machado tá acertando aqui um fone aqui. 11 horas e 18 minutos no nosso fim de semana, programa Direitos na Rede. A gente agora dá pra ouvir aí, Machado? Ah, agora sim. Fala aí, Luciano. Agora sim. Pode falar, doutora, vamos ver. Oi, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo. Eu vou colocar o retorno aqui dentro para você ouvir o Machado. Pode falar com ela. Peraí. Oi, doutora. Doutora? Bom dia, Machado. Bom dia. Não sai. Não, Você me ouve? Você pega esse, que aqui tá ótimo, ó. Alô? Oi, tô ouvindo, doutora. Agora tá. Obrigado, Opa, Maria. Maravilha. Desculpe eu ter que estar aqui online. Um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, doutora? Eu estava falando aqui com a Maria Cristina que hoje nós vamos falar de meio ambiente, ecologia, bem-estar animal, coisas que tem tudo a ver, doutora? Está tudo mesmo imbricado, esses assuntos? Não, a Maria Cristina disse muito bem que os seres humanos, os outros animais, a natureza como um todo, ela é única, né? Então, tudo que faz tem consequências e a gente sofre com essas consequências diretamente. Muito bem. Então, está tudo conectado. Tudo. Muito bem. O pastor Erovaldo, que está com a gente aqui no nosso quadro Papo de Crente, vai falar também sobre meio ambiente. Já está aí na agulha, Luciano, para a gente ouvir o pastor e depois emendar a nossa conversa? Opa, aqui. Já está aqui o Machado. Então vamos nessa. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, Wesley Teixeira. Paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. E agora é momento de ouvirmos a palavra de Deus, com Ele que traz sempre uma mensagem precisa do coração de Deus para os nossos corações. O pastor Ariovaldo Ramos. O que Deus tem para falar com a gente, Ari? É com você. Paz do Senhor, Wesley. Que alegria estar com você, que alegria estar com esses irmãos e irmãs que nos acompanham. A paz do Senhor para todas e todos, em nome de Jesus. Meu irmão, está escrito na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Wesley, a criação também geme pela redenção, como a gente geme pela redenção, querendo se livrar de toda maldade, de toda malignidade. Wesley, e a criação geme desde já, esperando pelos filhos de Deus, esperando que os filhos de Deus se manifestem, principalmente diante do sofrimento da criação, Wesley. Sim, porque quando acontece um
um desastre e acontece o desastre por causa da irresponsabilidade humana. O grito da criação não é onde está Deus, Wesley. O grito da criação é onde estão os filhos de Deus. Meu irmão, quando a gente olha para a situação climática do Brasil, com vários estados comprometidos por enchentes e até tufão, a gente se dá conta do que significará nos próximos anos o nosso fracasso ambiental, irmão. Não há dúvida de que estamos sofrendo o resultado de toda a devastação que temos patrocinado no Brasil, amado, e de toda a poluição e emissão de carbono e outras coisas assim. Estamos entrando no novo ano, Wesley, mas com problemas muito velhos, e de todos os problemas o maior continua sendo o problema ambiental, meu irmão. A gente não tem dúvida de que vai haver muitas crises, mas a questão ambiental, amigo, é angustiante. Quando a gente pensa no planeta, meu irmão, sobe um frio pela espinha. Então, esse ano de 22, Wesley, para todos nós que lutamos pela salvação do planeta, tem de se tornar um ano de luta aguerrida em nome de Jesus. Olha, irmão, o Senhor colocou a gente num jardim para a gente cuidar do planeta e a gente se tornou um problema para o planeta, irmãos. Vamos fazer alguma coisa, vamos cuidar do lixo, vamos cuidar das plantas, vamos cuidar da Amazônia em nome de Jesus. Deus abençoe, Wesley. Olha, essa foi a palavra do pastor Ariovaldo, preocupado, pelo jeito preocupadíssimo, né, com o problema, aliás, não é para menos, do aquecimento global e os rumos deste planeta. É o nosso quadro Papo de Crente aqui no programa Direitos na Rede, pela Rede FM 94.9, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Antônio Alberto Machado, vou com você até o meio-dia, são 11h24. Nós vamos conversar aqui então sobre essas questões aí, meio ambiente, crise climática, vida animal, bem-estar animal. Vamos conversar, portanto, sobre essas questões relacionadas, no fundo, à vida. Né? A vida do homem, a vida dos animais, a vida de todos os seres aqui neste planeta privilegiadíssimo que tem essa capa atmosférica que possibilitou esse fenômeno da vida. É sobre isso que nós vamos então conversar aqui com a bióloga a doutora Roberta Paulino e com a ativista Maria Cristina Dias. Doutora Roberta, o pastor Ariovaldo se mostrou bastante preocupado com o futuro do planeta, porque, segundo ele, nós estamos aí devastando o planeta, consumindo nossos recursos naturais, emitindo muito gás carbônico, provocando efeito estufa. Ele pelo jeito, se mostrou bastante, eu diria até, não só preocupado, mas meio pessimista, alarmado, né? Que é preciso tomar cuidado, mudar esse rumo. Urgente. Urgente, né, Cristina? Eu queria começar perguntando para a nossa doutora sobre essa questão do aquecimento global. Apesar disso tudo, dessas evidências, né, que o pastor acabou deixando muito claro aí, nós temos esse fenômeno do negacionismo, as pessoas que negam a crise climática, né, o aquecimento global, etc. Nós estamos aí, segundo alguns, com uma crise batendo as portas, né? Temos esses problemas todos aí que o pastor nomeou, né, um modelo de desenvolvimento que consome os recursos naturais, polui rios, etc. Isso é um modelo não só, né, não é só brasileiro, né, não é só mundial, é um sistema de produção mundial. Sim. Né, que é predador, consome os recursos naturais, etc. Daí a gente já pode ver a dificuldade de mudar esses rumos. Mas eu queria fazer uma pergunta mais genérica para a doutora Roberta Paulino. A gente ouve muito isso, a gente ouve também os negacionistas dizendo que não é bem isso, etc, etc. Na visão da senhora, doutora, nós estamos mesmo com essa crise ambiental
assim, batendo as portas, e tão forte, de tal maneira que a gente pudesse dizer que estamos, digamos assim, se não à beira, mas flertando com o abismo, doutora? Sim, sim, Antônio, eu fiquei muito feliz com o pastor. Realmente teve uma claridade muito grande assim, na forma de falar. Né? Nós estamos, com certeza, vivendo uma crise ambiental, climática, uma crise de biodiversidade. E isso tem consequências graves para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, como o pastor falou, a gente já tem visto muitas mudanças no clima. A gente teve o Pantanal passando por uma seca absurda em 2020 e 2021. Muitos incêndios, né, lá na Amazônia. A gente tem uma diminuição de chuvas na região do centro-oeste e sudeste por causa do desmatamento da Amazônia. E a gente tem também esse aumento de chuvas em função também do desequilíbrio que vem do próprio aquecimento da oceano, que aumentam esses eventos extremos de chuva. E a gente tem o problema da biodiversidade mais, né, que a gente veio falar sobre eles hoje também, que a gente tem um grande número de espécies ameaçadas de extinção. Espécies já foram extintas, a gente já perdeu espécies muito importantes. Então, a nossa ação, como você bem disse, né, é depredatória, ela não é organizada, não é sustentável, ela acaba levando a todas essas consequências. E as pessoas que negam isso, a gente precisa ver que é até natural para elas, porque é uma forma de não assumir essa responsabilidade. E dessa forma acontece, as pessoas elas estão vendo diretamente no seu dia essas mudanças. Que sofrem realmente com isso, que estão perdendo suas casas, né, os seus bens materiais, pensam até que isso é natural do planeta. E o planeta está respondendo a todas as ações. Só que isso é feito pelo ser humano. Então a gente precisa realmente essa responsabilidade para mudar essa maneira de agir. Entendi. Maria Cristina, você concorda com isso que disse a professora? Nós estamos vivendo um momento tão delicado, crítico, quanto decisivo. Precisamos mudar o paradigma aí ou não? Concordo, claro, mas eu queria fazer um contraponto com relação à colocação da professora. E assim do pastor também, né? Então, assim, sempre que a gente vai gritar pelo meio ambiente, a gente fala Amazônia, a Amazônia. E às vezes nós esquecemos dos nossos quintais, né? Eu acredito que eu acredito que a transformação na situação em que nós vivemos hoje, na complexidade em que se tornou as brigas políticas, os movimentos de direita e de esquerda, tudo isso que a gente está vivendo, não é só no Brasil, nós sabemos disso, é no mundo todo. Eu acho que o indivíduo que está me ouvindo agora, né, o que eu falo para mim mesma e para quem eu posso mandar meu recado é assim: se cada indivíduo cuidar do seu quintal, nós começamos a ter uma revolução do micro para o macro. Então, tem muita gente que faz discurso de meio ambiente e não recicla na sua casa. Tem muita gente que faz discurso de que a Amazônia está sendo destruída e ele não é capaz de cuidar de uma área pública que fica na frente da casa dele. Ele acha que a obrigação é do prefeito apenas, né? Não vou ajudar a cuidar dessa área não, porque isso daí é obrigação, eu já pago imposto. Claro, nós pagamos impostos, nós precisamos exigir dos nossos políticos, dos nossos administradores que cumpram sua missão, mas nós também precisamos entender que a nossa participação
tanto na questão do debate, quanto na questão da prática, ele precisa existir. Então, não adianta eu querer defender o meio ambiente de uma forma gigantesca do macro, e se eu não dou exemplo, eu preciso parar de dar conselho, o cidadão precisa parar de dar conselho e dar exemplos. E cumprir o papel dele. E cumprir o papel dele. Então, reciclar na minha casa, não jogar as fezes do meu cachorro, do meu animal de estimação na rua, né? Trocar água, limpar a água do meu bicho, porque a gente sabe que tem as consequências da dengue, né? Não jogar veneno para matar rato, porque veneno que mata rato mata outras espécies. Começar a trabalhar mais a questão ecológica, de que forma que eu posso prevenir para que na minha casa não tenha excesso de formiga, excesso de pernilongo. É através da higiene, né? Se na minha casa está lotado de escorpião, existe um problema que deve ser da saúde pública, que está ligado ao meio ambiente? Existe, mas existe também um problema de higiene dentro da minha casa. Eu tenho que tornar minha casa limpa para a barata não vir na minha casa e o escorpião não vir atrás dela. Então, assim, eu acho que a professora tem muito mais condições de analisar da forma macro, então eu estou aqui para complementar e falar que a forma micro, o que nós temos que fazer nas nossas vidas diariamente, né? Às vezes deixar o carro em casa e fazer algumas coisas a pé, né? Tudo esses detalhes, essas microações de mudança de comportamento é que vai de pouquinho ampliar e acabar atingindo o macro de uma situação melhor para o país, para a cidade, para o estado onde a gente vive. Então, eu acho que há um complemento ali do macro e do micro para que a coisa funcione. Não é só o governo que tem que mudar, a população tem que atuar também. Tem que existir um processo de simbiose e educação para que as pessoas façam isso. Educação aí ambiental. a educação é responsabilidade do governo e das pessoas que têm esse entendimento para mudar comportamento, para mudar paradigma, na verdade. Né? Tá certo. Professora, tá de acordo? Estou super de acordo. Nossa, eu gostei muito do que a Maria Cristina falou. Eu concordo plenamente que a gente precisa dar o nosso exemplo dentro de casa, e que se cada um realmente fizer a sua parte, isso vai provocar uma evolução e uma mudança, né, muito importante. E são ações extremamente importantes, que são pequenas, que são do dia a dia, e que fazem toda a diferença. Agora, além dessas questões, como disse a Maria Cristina, no plano micro da vida, do cotidiano, das pessoas, dos cidadãos, etc., que é, como ela disse, é a lição de casa. Você tem que arrumar o seu quintal, tem que arrumar a sua casa, para ajudar a arrumar o todo, né? Além disso, doutora Roberta, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: nós temos um modelo de desenvolvimento que toca a economia mundial, que queima muito carvão, combustibiliza petróleo, consome gás naturais, joga tudo isso para a atmosfera, provoca o efeito ozônio, superaquecimento global, e isto é muito mais difícil de mudar do que, meu ver, do que o hábito das pessoas por meio da educação ambiental, porque isso significa, no limite, mudar o modo de produzir no mundo. Quer dizer, isto é uma verdadeira revolução industrial, econômica, política. Quer dizer, é um trabalho, né, imenso. Isto talvez não seja para uma geração. Como é que você vai mudar esse modelo de produção intensa e consumismo intenso, e mais produção, mais consumismo, sem parar, né, desesperadamente? A humanidade, acho que chega num momento em que precisa pensar nisso, porque isto me parece ecologicamente insustentável. Em algum momento nós vamos mergulhar no desastre. No caos. No caos. Sim. Porque este modelo, né, eu vou fazer a pergunta para a senhora. Eu queria dizer,
apenas o pano de fundo das coisas que me preocupam. Né? Claro. Essa reversão, porque você vê, nós podemos coibir o desmatamento na Amazônia, ali no Pantanal e tal, que está interferindo no regime de chuvas, etc. Podemos coibir com leis, com fiscalização, que estão todas afrouxadas agora, e isso precisa ser retomado. Isso, e o resultado não digo que é imediato, mas ele é rápido, né? Você intensificar isso. Agora, mudar um paradigma de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que, a meu ver, é desastroso. Aí nós já estamos falando de um adversário muito poderoso. Doutora, a senhora, nós temos que fazer isso, economizar água, manter tudo limpo, etc., fazer o nosso papel, isso é básico, é lição de casa. Nós temos que parar de desmatar e tal, etc. Mas esse modelão que a meu ver, desastroso, eu não estava querendo usar o termo suicida, porque é muito forte, mas ele me parece insustentável. Não é você continuar com essa matriz energética, queimando tudo isso, jogando para a atmosfera, aquecendo o planeta, influindo nos oceanos, na temperatura, etc. Me parece um caos, um desastre. A senhora que é pesquisadora, doutora, a senhora tem... eu vou fazer uma pergunta, parece meio piegas. Cristina, dá uma qual olhada. que é? A senhora se assusta com isso? A senhora acha que isto é realmente, que estou dizendo, um problema sério e que nos ameaça? E a senhora nutre algum otimismo com a possibilidade de reverter isso? Sim, eu tanto me assusto muito. Acho que você representou o quadro de uma maneira muito excelente, assim, é justamente isso tudo que tem acontecido. E você trouxe de uma maneira muito interessante que realmente esse modelo econômico já tem desde o início do século XX, né, do XIX, com a Revolução Industrial e intensificação do capitalismo. A gente tem um padrão de produto e de consumismo que são insustentáveis. Então eu realmente me assusto com isso. A gente está vivendo as consequências de tudo isso. Porém, eu tenho sim um otimismo, porque eu acredito que as pessoas elas estão se dando conta do que vem acontecendo e quanto aos seus hábitos internos, né, quanto começando a cobrar isso, tanto dos governos quanto das marcas que as pessoas compram, né, de uma postura diferente em relação ao meio ambiente. É claro que isso é um movimento lento e a gente realmente precisa de muito mais educação e muito mais incentivo também, incentivos governamentais, e para isso a gente precisa de pressão pública. E chamar a responsabilidade, né, das empresas também, do setor privado, né, que é grande. Exato, isso é muito sério, porque as empresas elas têm um impacto muito maior. Além das leis que cobram das empresas que elas tenham, por exemplo, um filtro, que elas não poluam, ela tem os seus efluentes, né, que são os que causam a poluição. A gente precisa também que a gente tenha uma forma de produzir diferente. Então, por exemplo, a questão do petróleo. Ela é insustentável tanto as consequências que ela tem, né, do gás carbônico para o aquecimento do planeta, mas também porque vai acabar. E a gente tem uma série de outras possibilidades, como a energia elétrica, que venha da solar, que venha do biocombustível, eólica. Exatamente. E quando a gente for colocar em prática essas energias, é importante que não se façam os mesmos erros que se tem cometido. Por exemplo, você desmatar uma área enorme para poder fazer uma elétrica, ou desmatar uma grande área para um parque eólico. Então é importante que isso seja pensado, vamos fazer de uma forma sustentável, pensando nesses impactos. Então cada casa ter a sua célula fotovoltaica,
produzir a sua energia e enviar para a rede do governo, que isso vai ser reutilizado. A gente tem uma série de formas tecnológicas muito incríveis, até os carros elétricos, que estão crescendo agora. Eu acredito que a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência para mudar essa situação. A gente precisa agora que as pessoas entendam que elas fazem a diferença. Se ela comprar um produto orgânico, faz a diferença, né? Ela reciclar, que ela pedir uma marca que não venha de um desmatamento, faz a diferença. Então, acho que dessa forma a gente consegue ter as empresas de que elas precisam ser mais responsáveis. E tem muitas empresas que já estão fazendo isso, que já perceberam a importância desse tipo de ação. Então, eu acredito que a gente tem sim como mudar. Você está ansiosa para falar. Não, eu quero complementar. Ela falou ali que tem grandes empresas já fazendo, e tem mesmo. Tem um grande magazine no Brasil, né? Que vende roupas, grande magazine, que criou em São Paulo uma rede de recolhimento de roupas usadas para fazer reciclagem e fazer um comércio de roupas para venda. Então, essa é uma atitude legal, né? Essa é uma atitude legal. O que acontece? Quando você fala isso partindo de um pequeno comércio, uma loja pequena, você fala, mas é um grande magazine fazendo isso em São Paulo. Então, assim, é a parte do otimismo, né, doutora, que a gente coloca aí, que são, não é? Que são as ações pequenas. Na hora que ela falou de ter empresas já trabalhando nessa questão, a gente está vendo aí, a gente está vivenciando aí. E eu queria fazer uma observação sobre a questão de energia. Eu me lembro muito bem, acho que vocês todos se lembram, da primeira crise de energia que nós tivemos no Brasil, que foi criado o horário de verão. Vocês estão lembrados dessa primeira crise. Eu não vou lembrar agora quantos anos isso faz, mas com certeza mais de 10. Né? E na época, eu fiz um curso na Unicamp sobre energias alternativas, que a gente chama, né? Que seria, na época, alternativas, que é a eólica e tudo mais. E, na época, foram apresentadas várias pesquisas, né, de energia solar para chuveiro, de casas populares, várias iniciativas. Vai fazer o quê? 10, 15? Não me importa a quantidade de tempo aí. Mas nenhum governo foi capaz, nenhum governo foi capaz de colocar em prática isso. Na minha modesta opinião, as pessoas podem até achar que eu estou viajando na batata, da maionese, mas na minha modesta opinião, são os lobbies das empresas de energia que negociam com os governos e não permitem que essas ações que precisam chegar para as comunidades, principalmente para as comunidades carentes, para tornar realidade projetos que mudem a questão da energia. Então, a briga aí, como o senhor mesmo disse, ela é um monstro, né? Um monstro que está tomando conta da situação, que não permite que ações mínimas e práticas e baratas sejam realizadas nas residências e mudem, por exemplo, a questão do consumo de energia. Então, é um exemplo que eu tive na minha vida prática. Eu falei, puxa, eu vou colocar energia solar na minha casa em pouco tempo. Vai colocar energia solar na sua casa para você ver quanto custa. Num país em que o sol é abundante. Quem que explica isso, doutora? Quem que explica isso, doutor? Quem é que explica essa situação? Né? O que explica, a gente sabe bem o que é, né? Exatamente. O que explica, por exemplo, a resistência do setor privado no mundo todo de diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera, de assinar, por exemplo, o protocolo de Kyoto. Pois é. É a maior potência do mundo. E não é o governo norte-americano, são as empresas. São as empresas. Se recusa a assinar aquele protocolo. Nós sabemos que uma economia de baixo carbono, ela é condição sine qua non para a gente salvar um pouco dessa roça aí. Quer dizer, a diminuição de carbono é fundamental. E por isso que as matrizes, digamos assim, alternativas, elas sofrem para se imporem, né? Porque o modelo é outro. O modelo é, se você somar o que queima de carvão
de petróleo, de uso de gás natural e o que consome de água para produzir tudo isso que nós consumimos, jogamos fora porque tem que consumir de novo. Se você for botar no papel Sim. o tamanho desse desastre... É assustador. É assustador. Não é para ser, doutora, não é para ser pessimista não, porque o pessimista, ele tem uma função, né? Ele, assim, ele fala assim, ó, a coisa tá ruim, mas vamos lutar, né? Então, Isso. agora o otimista, às vezes o otimista, muito otimista, ele fala assim, ah, tá ruim, mas tá bom. Como diz o caipira. A última palavra é o bom, né? É o bom, é. Então, a gente... Tem que ser realista. Né? É, realista, essa que é a verdade, né? Muito bem. Ora, nós estamos aqui na Rede Fé, no nosso programa Direitos na Rede, nesta manhã de sábado, vamos até o meio-dia, com a doutora Roberta Paulino, que é bióloga e pesquisadora, e com a Maria Cristina Dias, que é ativista também da causa animal. Nós vamos falar, também vamos... A causa animal tem interferência aí nessa história toda também. Excesso de animais domésticos. Né? Tem interferência na camada de ozônio? Tudo tem, né? Doutora, me ajuda aí. Tudo tem, não é? Imagina se você tiver... a questão do bem-estar. Imagina você ter na sua casa, você ter aí aglomerado 100 cães, né? As fezes desse animal, a sujeira que, né? A questão da saúde pública está diretamente envolvida nessa questão. Né? Então, assim, existem ações preventivas que também estão ausentes das práticas, das políticas dos governos. Há muitos, aliás, nunca existiram. Então, é igual a história das abelhas, Maria por Cristina, exemplo. Você está falando de uma maneira... que eu estou achando que você vai culpar os cãezinhos, os gatinhos, eles que são os vilões. Não, os cãezinhos e os gatinhos são vítimas, né? Assim, são vítimas, né? São vítimas. Tá fácil aqui. Mas a gente tem que entender que todas as pessoas que lidam com eles, porque a inteligência está com o ser humano, elas têm responsabilidade. Todos os governos... Todos os protetores, todos nós temos responsabilidade. Quando a gente fala, nossa, mas você está acusando o protetor de ter responsabilidade? Quando nós não participamos ativamente da vida pública, quando nós achamos que o problema é do outro, quando nós guardamos esperança, né? Esses dias eu escutei assim no filme, esperança, se a gente não tivesse esperança, seria muito melhor, porque esperança é você esperar que o outro faça. Então, faça você, cobre, participe, tome atitude, mude, né? Porque é assim que você vai transformar, com ação. Entendi, mas, Marquinhos, então se tem... Posso complementar uma coisa? Claro, fica à vontade. Obrigada. A Maria Cristina trouxe uma questão muito importante, que assim, inclusive a questão da perda de biodiversidade, ela está ligada aos animais domésticos. Porque a gente tem uma grande quantidade de animais domésticos que não tem tutores responsáveis. A gente tem muitos animais domésticos abandonados, tanto nas cidades quanto nas zonas rurais e próximos de áreas protegidas. Às vezes as pessoas abandonam um animal dentro do parque. E esse animal, ele tem fome, ele acaba caçando espécies, e ele também transmite doenças das espécies nativas. Então a gente tem assim, gravíssimo aqui no Brasil com essa questão domésticos e com tutores que não são responsáveis. Maria Cristina, a solução para isso, então, para esse excesso de animais, excesso de população de animais abandonados, etc., seria um bom programa de castração? Na verdade, o controle populacional é básico, né? Você controlar a população através da castração é o básico. Essas políticas, elas deveriam ser práticas, assim como a vacinação antirrábica, né? Então, assim, todo agosto vacina antirrábica. Então, tem que haver um controle populacional. E tem que agir em 2 pontos, falando rapidamente aqui. Tem que agir no controle populacional, que são políticas públicas que os governos municipais devem atuar,
né, e devem ter práticas contínuas, né, de controle populacional gratuita para a população. E nós temos que trabalhar também uma outra vertente que é muito séria, que é a questão do comércio. Né? A venda de animais domésticos, e inclusive, pasmem, né, foi liberado até a venda de animais exóticos, animais silvestres, né, que antes era proibido e depois foi liberado, é um absurdo para mim. Né? Então, assim, esse comércio precisa ser regulamentado, porque o que vira esse comércio? A pessoa que trabalha, é igual a história de acabar com comer carne. Ninguém vai acabar com o mundo parando de comer carne. Não existe. O que nós vamos fazer é um trabalho de abate humanitário, em que você tem uma carne que seja fiscalizada, que o animal seja vacinado, que traga saúde pública. No caso do comércio, você simplesmente não elimina. Vamos parar de vender animais domésticos. Não funciona desse jeito. É algo muito desafiador. Então, o que tem que ser feito? Regulamentar. Para quê? Quem vende animal tem que vender animal com pedigree e tem que vender castrado. Tá? E se esse animal tem a castração pediátrica, que possibilita essa realização, tá? E tem que dar a essa empresa que vende animal a responsabilidade, porque se uma pessoa compra um animal de raça por 2 mil, por R$1.000, vocês acham que ela vai fazer o que na hora que ela levar para casa dela? Ela vai pôr para cruzar no quintal e vai vender. Aí criam-se os canis clandestinos de venda de animal. Hoje, o que mais a gente está recolhendo na cidade, em Ribeirão Preto, por exemplo, é o shih tzu, que aí o povo fala xisto, né? Porque não sabe às vezes nem falar o nome. A pessoa é tão humilde que o sonho dela é ter um animal de raça. Por quê? Eu não sei. Quer ter um animal de raça. E ela acaba equivocadamente pegando um animal de raça. Os animais de raça, eles têm são muito mais delicados em relação à saúde, aos cuidados, às exigências. Então, assim, virou um caos. Então, nós precisamos de políticas que atuem nessas duas frentes, com coragem. Porque castrar é uma questão de você trabalhar e trazer verbas públicas para a cidade. O governo Nogueira demorou demais para enxergar isso. Agora, esse ano, existe uma promessa aí de verbas parlamentares para a gente realizar a castração. Mas 5 anos sem castrar, se cada criança que nasce 15 cães e 45 gatos, pense você consegue cuidar disso? Espera aí, Maria Cristina. Para cada criança que nasce, proporção. Já nasceu 15 cães e 45 gatos. Essa é uma estimativa feita. Então, assim, 5 anos sem castrar em Ribeirão virou caos. E aí vem doenças, como ela disse, leishmaniose, raiva. A única doença do animal que passa para o homem é a raiva. Faz 2 anos que nós não vacinamos raiva em Ribeirão Preto. Olha. Tá? Então, assim, vai virando caos. Por quê? Excesso de população, gente, até de gente, é demais. Você não consegue dar a atenção necessária. Então, espero que o atual governo faça jus nesses últimos anos dele e atue realmente, porque às vezes ele aparece nas redes sociais falando, dia tal, castramos 60 animais. Prefeito, a AVA castra 500 animais no mês. Para de fazer propaganda com 60 animais, prefeito. Por favor, eu sei que a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Estou aproveitando o momento aqui para dar o meu recado para o prefeito. Tá certo, fique à vontade. Maria Cristina, dá para saber, mesmo estimar, o número de animais que andam pela rua abandonados em Ribeirão Preto? Olha, você sabe que tem uma estimativa. Você se baseia pelo número. Eu vou falhar com você porque eu não vou ter isso agora de cabeça. Mas assim, você pega a população da cidade, faz uma conta, né, e você chega ao número de animais domésticos. É uma coisa exorbitante. Só que quando Mas, você... assim, num chute calibrado, é mais de 100 mil? É mais. É. Você não tem controle, por exemplo, você vê gato, por exemplo. Gato. Como é que você conta a população de gatos de rua? Como que você contabiliza isso? Então. Se nós não temos, assim, nós não temos um censo animal em Ribeirão, nem para contar a população doméstica com proprietário. A doutora deve tá entendendo o que eu estou falando aí. Como é que você contabiliza se você não tem o controle de quantos animais tem na casa das pessoas? Né? Então, assim, tem razão. Então assim, você não sabe. Aí você vai lá e se baseia pela antirrábica. Quantas pessoas você acha que procura o poder público para vacinar com antirrábica?
Eu, por exemplo, não vou eu vou numa clínica particular. Muita gente vai em clínica particular. Então, como é que você tem esse controle? Mas para vacinar o cachorrinho? Para fazer antirrábica. E se no animal? No animal. E se há 2 anos nós não estamos vacinando, como que você vai ter estatística? Nossa. É muito complicado. Posso só aproveitar o momento para dar um número aqui? Uhum. Ribeirão realmente a gente não tem ativa, mas há pouco tempo eu fiz uma pesquisa e a gente tem, até do Instituto Pet Brasil, que o Brasil ele é um dos países com mais gatos. A gente tem 8,1 milhões de indivíduos. Brasil. E Brasil. E o maior problema é que a taxa de abandono, ela chega a 40%. Nossa. No país. Por que então, tem assim, taxa de abandono? É gravíssimo isso. E por que tem taxa de abandono? Porque a gente tem vários fatores. Vários fatores. Fala pra gente, Maria. Entre eles, é a venda de animal, em que a venda é feita de forma assim, ó, vem aqui, eu quero ter um bichinho, é bonitinho, né? Qual filhote que não é bonito, gente? Qual filhote que não é bonito? Aí vende um filhotinho sem saber o que esse adulto vai precisar. Na hora que a pessoa leva para casa, aí pega um labrador e ele tem uma displasia, e que aí para levar numa clínica veterinária, um tratamento fique mais de R$1.000, ou a patroa doa o animal para o funcionário que sempre teve o sonho de ter um animal, ou ele dá um jeito de dar para qualquer pessoa e esse animal acaba indo para a rua, porque a pessoa não dá conta de cuidar. Eu trabalho numa instituição em que eu escuto pelo menos 5 vezes por dia, então eu vou largar a mão. Eu vou largar a mão. O que é largar a mão? É abandonar. Então, se você quer ter filho, você tem que saber as responsabilidades de ter filho. Se você quer ter animal de estimação, você tem que saber a responsabilidade de animal de estimação. Quando ninguém te impõe uma responsabilidade, então é por isso que as regras têm que existir, né? E por isso que tem que se regulamentar a venda e até doação de animais. Senão nós perdemos o controle. Já perdemos o controle. Essa turminha que você tem em casa lá, Maria Cristina, é tudo de raça ou tudo... Tudo adotado. Tudo adotado. E assim, não tenho nada contra animal de raça não, tá? Entendi. É que quando são tantos vira-latas precisando, que a gente... Você dá preferência. Não, a gente acaba caindo na nossa porta, né? O que vem na frente da gente vai socorrendo, né? Tá certo. Mas tem muitos animais de raça hoje jogados pelas ruas. Muitos. Doutora Roberta, a senhora queria acrescentar alguma coisa aí sobre isso que nós estamos falando, sobre os animais abandonados, etc.? Olha, eu queria dizer que foi um assunto extremamente importante. Eu acho que se cada pessoa começar a pensar antes de comprar ou de adotar, saber se tem condições de cuidar, porque é para a vida toda. Né? Como a Maria Cristina disse, um que você vai ter. Vive 20 anos, no mínimo. Isso, você não pode simplesmente largar. Começou a dar trabalho, eu vou largar. Isso vai resolver é uma crueldade até, né? Um crime, né? Sim. É crime. Porque o animal, ele tem sentimentos. Ele tem as suas emoções, ele se sente abandonado, ele fica amedrontado na rua. Sei. Então é uma questão de crueldade com certeza. Então, cada um de nós precisa realmente fazer o nosso papel, não só na questão ambiental como um todo, mas nessa questão do bem-estar animal, com certeza. Então, a gente tem que chamar a atenção. Tem o problema ambiental, mas tem o problema também, digamos, Maria Cristina me corrige, tem o problema moral. Você fazer um ser sofrer. Ilegal, né? Porque é crime. Isso. E até por isso que é crime. Porque é moralmente insustentável. Isso. Exatamente. Ali a lei chega até a punir, né, como crime, porque isso moralmente é insustentável. Bom, eu queria... Olha, você sabe que... Luciano, você viu como essa mulherada é entendida, velho? Eu não vi nem o tempo passar aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Os animais já foram considerados por pesquisas, estudos, os animais são seres sencientes.
né? Sencientes. Sencientes, Que desculpa, sentem. sencientes. Sente dor, sente medo. Então, tudo isso já foi provado. angústia, portanto. Sente angústia. Então, tudo isso já foi provado. Ninguém está falando aqui de mesmice. Né? Então, assim, existe provas de que esses animais... Porque até as pessoas tinham esse hábito de falar assim, né, castro animal sem anestesia, porque não sente dor. Antigamente era assim, o Era porco, assim. né? Principalmente Porco. o porco, né? É. Então, assim, eles sentem. Eles não falam, mas eles sentem. É. E eles têm... Aliás, Outro eles dia- falam na língua deles. Falam na língua Falam. Ô, Maria Cristina, eu já tive um cachorro, Ah, o preto, o nome dele era esse. Era um vira-lata elegante. Sim. sabe? Vira-lata carismático. Você sabe que ele sorria? eu sei, eu já vi cachorro que Você já sorri, é viu? muito Que engraçado lindo. já. Eles abrem a boca assim, aparecem os dentinhos, é Sim, muito engraçado. Mas era uma coisa até um pouco... Você sabe que eu até nem gostava de ver, porque era assustador. Eu chegava e ele sorria, eu falava, pô, esse cachorro tá sorrindo. Era o dentinho de lobo, né? Mas Aquela que coisinha. é isso? Você acredita? O meu Apache sorria pra gente também, Ah lá, é. quando a gente chegava. Mas, Eles ó, falam eu vou com a te gente. falar, ô, Cristina, não era um risinho, não. Era um sorriso largo. Entendeu? Que tá vendo? Franco, Ele gostava. aberto. Eu era bem tratado, Ficava gostava feliz. de você, então era... Eu vou parar de falar do preto que eu vou acabar chorando aqui. Ah, Eu tive uma cachorrinha, uma poodle, né? Que a gente ficou 10 anos, 11 anos com ela, né? Uhum. E ela tinha um respeito. E a gente perdeu ela há pouco tempo, né? Não faz 3 meses. E... Você tá de luto ainda, então. Luto ainda, luto. Mas ela tinha, o olhar dela, ela, sabe, pelo olhar ela já se expressava comigo o que ela queria. Era de uma inteligência que até hoje eu sinto assim a ausência dela. a ausência, E porque o olhinho tá vermelho, hein? É. Marejado. porque toda vez que eu isso falo é dela amor, hein, Maria? Emociona. é um amor que Faz falta. faz falta e é complicado. É. Até quando eu falo eu fico emocionado, é Ah lá. difícil. Tá vendo? É verdade, mas você sabe que eu não posso ficar falando do preto, foi o meu primeiro cachorro, Maria. Eu não posso ficar contando as histórias do preto, que dá a pouco embola tudo, embarga a voz e não consigo terminar. Eles mexem com a gente. Isso é amor, Maria? Ô, Maria Cristina? Deles amor, pra é? gente é incondicional. O nosso pra eles é que eu não sei. Se é correspondido. O Cavani, você tinha vindo aqui, ia dar uma palavrinha. Passou? O que é? Vamos ver o que é que o Cavani... Ô, Luciano, vamos ver o que o Cavani... Ah lá, todo mundo tem alguém que ama. Minha cadelinha, Luna. Cadê eu? A Luna? É, ela chama Luna. Só não tô achando. Que Só não tá nome achando a lindo. imagem aí pra te colocar no mouse. ar? Aí, achei o mouse. Ele tá procurando, acho que é a imagem dele aí. O mouse. Aê, cheguei. É. Eu ia falar de um outro assunto, aí já passou, já foi. Eu Que só que era quero. o assunto? Era só fotovoltaica, mas eu só vou deixar uma coisa clara. O melhor cachorro que existe é o famoso cachorro caramelo. A Cristina falou, né? Tem gente que tem o sonho de ter a raça tal, raça tal. Eu já tive cachorro quando eu morava com meus pais. Depois que eu casei, minha mulher não gostava. Ela não queria ter. Mas eu não aguentei. E o meu sonho era ter um outro cachorro caramelo. Que eu já tive um. Olha. Era o Bob, Bob. né? E a gente perdeu ele quando eu morava com meus pais. Aí eu adotei a Luna. Ela é tão inteligente. O pessoal fala, cachorro não fala, mas ele entende o que você fala. Tudo. Ela já pegou o esquema lá de casa. Eu já peguei ela adulta, faz 1 ano. Eu falo pra ela, vem me pedir as coisas. É engraçado. Eu tô deitado no sofá, às vezes, assistindo TV. Ela sobe em cima de mim e fica assim com a patinha. Eu já sei o que ela quer. Ela quer ir pra fora. Né? Porque quando eu tô sozinho em casa, às vezes eu dou uma cochilada, eu tranco tudo. E ela gosta de ficar dentro de casa. Eu vou lá, abro a porta, ela vai lá fora, vai latir, vai fazer bagunça. Às vezes, eu falo assim pra ela, mamãe tá chegando. Ela já fica... Ela tem um amor pela minha esposa tão grande que ela fica esperando ela na porta. Aí quando eu falo pra ela, Luna,
10 e pouco da noite, vamos pra caminha? Ela bufa. Ela faz. Cara, é impressionante. Não concorda, não, né? Ela não quer ir pra caminha porque a caminha é lá fora. Ela quer ficar dentro de casa. Ela quer companhia, né? O animal quer companhia. Vem cá, Vânia, acho que ela fala assim, saco. Não, ela bufa, cara. E quando eu tô comendo alguma coisa, eu falo pra ela que eu não vou dar pra ela, porque ela não pode comer sorvete. O cachorro não pode comer sorvete. Não, faz mal. Aí eu falo assim pra ela, filha, eu trato ela como minha filha. Filha, você não pode comer isso, pode parar. Não. Ela... Aliás, o mercado pet hoje está avançado. Ele falou que o cachorro não pode comprar sorvete, depende do sorvete. Tem sorvete porque pra hoje cachorro? Tem tudo para cachorro. Meu Tem Deus. bolo para cachorro. O mercado pet é um dos que mais cresceram. Em relação aos outros mercados, nós estávamos em crise em tudo quanto é área, e a área pet estava lá em cima. Então, por isso que talvez a regulamentação do comércio tenha aí um lobby para uma briga econômica aí por conta disso. Eu vi que tem creche para cachorro Tem agora. tudo, tem hotel, tem creche, tem ofurô, tem tudo. Eu, particularmente, não gosto muito da humanização. Ah, sim. Eu acho que tratar bem... Cuidar bem do animal não é humanizá-lo, ele não é humano. Não, ele é um animal. Aí as pessoas às vezes falam pra mim, eles são seus filhos? É filho do coração porque a gente ama muito, mas não substitui um filho. Né? Ah, você não teve filhos por quê? Eu falei, não tive filhos por opção, eu tive animais porque quis. Mas isso não significa que os animais são meus filhos, não. Existem mesmo porque o filho é a vida toda e o animal vive 20 anos. Então, tem toda uma relação também do mercado pet. Né? Essa história de existir aí o número excesso de animais hoje, doutor, o que a gente vê é um mercado forte funcionando, né? Você vê indústrias e mais indústrias do mercado e entra naquela história. A empresa responsável, a empresa que vende material pet, que produz remédios, ela também deveria ser responsabilizada no sentido de nos ajudar a orientar a população. Você não vê nenhuma empresa de grande porte fazendo uma propaganda de castre seu animal de estimação. Você nunca vê esse tipo de campanha. Por quê? Então, precisava também existir uma interação nesse sentido. Eu estou produzindo, eu lucro com esse mercado, eu não posso ver esse animal sofrendo. Você vê muito aquela história, trate bem, dê uma boa ração, dê um remédio de carrapato legal, mas você não vê. Controle a população, castre seu animal, porque a castração, ela é saúde, não é só para não ter filhote. Então, existe também essa mesma dificuldade do que a gente estava falando aqui para a questão do meio ambiente. Mesma coisa. Muito bem. Doutora Roberta, a senhora quer acrescentar alguma coisa, doutora? Não, acho que a Maria tudo. Assim, essa questão da responsabilização é fundamental. A gente precisa cobrar mais isso. Muito bem. E a gente percebeu o quanto que os animais são inteligentes, né? Então, a emoção deles é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar que os silvestres também. Sim. Não só os domésticos, mas os silvestres, eles são inteligentes, eles têm carinho. E pegar um animal silvestre, tirar ele da sua família, tirar ele do seu ambiente, deixar a casa, é um maltrato absurdo e é um problema gravíssimo para a população daquela espécie. Nós sabemos. Tem tudo a ver. Nós sabemos, por exemplo, da importância dos zoológicos e dos bosques. Sim. Mas nós temos que entender que zoológicos e bosques é resultado de problemas do passado. Né? A gente tem que começar a ensinar as pessoas que visitar parque, bosque, não é uma coisa muito legal. Você vê um leão, igual nós tínhamos aí a Mason, né? Então, assim, peraí, um elefante viver num metro quadrado, cheio de cimento, tem que levar. Guará, tem que levar para o santuário, sim, tem que levar para o lugar adequado, dar chance dela ter o final de vida dela mais digno, né? E a gente entender que o animal silvestre ele tem que viver no habitat dele, e nós temos que respeitar o habitat dele, né, doutora? Nós estamos invadindo e destruindo, não é isso? E uma coisa importante que você falou dos zoológicos, dos bosques, a gente tem assim uma cultura antiga, né, de que o animal ele está lá exposto para nós. Porém, hoje os zoológicos eles têm uma função ecológica extremamente importante de reproduzir esses animais,
de estudar o seu comportamento e de manter indivíduos para a própria repopulação da natureza. Sim. Só que para isso os zoológicos eles precisam ser bem cuidados, né? Os recintos grandes, com condições ambientais adequadas para aquelas espécies. Então, assim, uma criança aí num zoológico, ela cria toda uma ligação de amor, né, com aquele animal. Aquilo é muito importante para a educação ambiental. Mas não adianta nada a gente ter um zoológico que o animal está triste, está sofrendo, está sozinho. Então, acho que é aí que a gente precisa combater. Zoológicos e zoológicos, né? Sim. Então, a gente precisa ter dados que são para pesquisa e para educação ambiental. Sim. E não locais de sofrimento, como os circos antigamente, por exemplo. Corretíssimo. Muito bem. Tem que distinguir, vou usar um clichê aqui, o joio do trigo. Né? Joio do trigo, em tudo Porque na vida. Em tudo, em tudo. Tem zoológico e zoológico. Né? E ao mesmo tempo que ela falou aí do trabalho que os zoológicos têm realmente de ser um setor de tratamento, né? De soltura, de entendimento da natureza, porque quando você leva um animal exótico ou um animal silvestre e você estuda ele, você vai entender o habitat dele, todo mundo sabe disso, não estamos falando aqui nenhuma novidade. Partindo para os animais domésticos, nós sabemos, por exemplo, que quando você tem uma população controlada, os animais, mesmo os animais soltos, os gatos, eles vivem de forma controlada, nós temos também a questão de tratamentos que animais domésticos podem ajudar em muitos casos, de crianças com Down, de idosos em asilo. Existem trabalhos maravilhosos que o animal doméstico, com esse amor incondicional dele, pode gerar benefício às pessoas. Tem a ecoterapia, que é a questão dos cavalos. Então, tem uma série de terapias com animais que ajudam o ser humano. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar ao lado dos animais, tirando deles a possibilidade de nos ajudar, mas também colocando e permitindo e respeitando a vida desses animais, a forma e o bem-estar de que eles devem viver. É isso que a gente tem que fazer, é o mínimo que a gente tem que fazer por eles. Muito bem. Olha, infelizmente nós estamos sobre a hora aqui já, viu? Passou tão rápido, eu nem vi, Luciano. Eu queria agradecer muito a presença da Maria Cristina Dias aqui conosco, que é presidente do Conselho de Bem-Estar Animal em Ribeirão Preto. É uma ativista da causa animal, é também lá da direção da AVA, que é a Associação Vida Animal. Portanto, tem uma vida bastante agitada e intensa em defesa dos animais, né? Como a Cris está aqui no nosso estúdio, eu vou passar ela, aqui uma pequena lembrança do programa. Ah, que legal. Né? Essa canequinha aí é para você lembrar, quando você vir essa caneca, lembrar que o Direitos na Rede está aqui e para você voltar. Tá bom. E é bom porque eu uso caneca, viu? Olha, em todos os lugares. Eu tenho uma caneca em cada lugar. Na minha casa ou na ONG. Olha aí. Eu não uso descartável. Então vai ser útil, não vai ser só enfeite, não. Né? Muito. E a caneca da doutora Roberta Paulino está aqui no nosso estúdio. Depois a gente vai... Ai, muito obrigada. É igual essa, ó. Olha que linda. Olha que linda. A gente vai fazer chegar até ela. Olha aí. Aí. Direitos na Rede. Bom, eu queria agradecer a ambas, a doutora Roberta Paulino e a Cristina Dias, pela disposição de vir aqui, mas sobretudo pelo tanto que contribuíram com qualidade, com muita visão, não só atual, mas uma visão crítica, realista daquilo que nós precisamos mesmo, né? Muito obrigada. Muito obrigado a ambas. Espero poder contar com a vossa presença no Direitos na Rede mais vezes. Com certeza. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, né? Sempre que eu sou convidada, eu vou, porque eu acho que uma das contribuições que eu posso fazer é levar uma palavra de defesa para eles. E se eu posso falar por eles, então eu estou aqui para falar por eles, tá? E muito prazer, doutora, por conhecê-la aqui e pelo seu trabalho, viu? Prazer é meu. Parabéns pelo trabalho. Espero que haja mais vezes. Tá certo. Muito obrigado às duas e parabéns. Espero poder recebê-las novamente aqui. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos sim.
Luciano, nós temos sorteio de caneca? Isso, o Machado, pessoal que mandou mensagem aqui no WhatsApp para nós, né? No 997651898, parabéns. Leovanda Souza Miranda, parabéns. Tá faturando essa caneca linda. Uma caneca, um brinde bacana do programa. Você pode retirar aqui, né? Rua João Pascoalinho, 89, Parque Bandeirantes. O horário para você retirar das 8 da manhã, na segunda-feira, das 8 às 5 da tarde. Tá bom? Muito bem, Luciano. Esse foi o nosso Direitos na Rede, isso, pela Rede Fé FM 94.9, aqui falando do Parque Bandeirante para toda Ribeirão Preto, região São Paulo, Brasil, no nosso programa multiplataforma. Já são 12h17. Eu queria terminar o nosso programa dizendo que nesta semana nós comemoramos também o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto judeu, ou seja, do Holocausto promovido, patrocinado pelo nazismo. É importante sempre lembrar essa data, é importante sempre lembrar as suas vítimas e é importante sempre lembrar que a todo momento, sistemas opressores que discriminam as pessoas pela etnia, você vê que o nazismo perseguiu ciganos, eslavos, matou milhões de judeus. A todo momento, esses sistemas opressores totalitários podem voltar. A história é cíclica. Portanto, a defesa da democracia, a defesa da diversidade, a defesa do respeito ao ser humano, a defesa dos direitos humanos, a defesa da dignidade humana independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, etc., é uma tarefa diária, de todo dia, porque a história roda, a história volta e esses sistemas opressores também podem voltar. Eles não são coisas definitivamente sepultadas no passado. Portanto, temos de estar atento. Eu queria aproveitar esta data, na semana em que se celebrou a memória das vítimas do Holocausto, para dizer que a nossa tarefa de todos nós é lembrar, condenar o Holocausto passado e evitar os holocaustos futuros, porque isto, infelizmente, ainda pode ser uma realidade. Nós temos, portanto, a tarefa, o dever de afirmar os valores humanos autênticos, fundamentais, acima de qualquer sistema político e, sobretudo, acima dos sistemas opressores. Diante da opressão, só tem uma saída: a resistência. Era isso que eu queria dizer aos nossos ouvintes da Rede Fé FM neste final de programa do Direitos na Rede. Agradeço muito a presença da minha equipe, o Luciano Nascimento pilotando aqui a ilha, a edição do Tiago Cavani, produção do Zé Alfredo Carvalho, assistência dos jornalistas Adriano Assis e Érica Amêndola, e agradeço sobretudo a audiência de todos que estiveram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede, aqui na Rede Fé 94.9 FM. Muito obrigado, bom sábado, bom fim de semana. Você está na Rede Fé. 94,9, canal 235, emissora da KMR Telecomunicações, Altinópolis, São Paulo. Tá na fé, tá na bênção. Rede Fé FM.